Fala fiel, eu sou o Deco, bora para mais um pós-jogo então. Botafogo 1, Corinthians 1, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate que acabou se tornando muito importante pela circunstância do jogo, pela escalação do Corinthians, pela precaução que o Dorival Júnior teve dessa vez para escalar o Corinthians a campo, visando o confronto de quarta-feira da Copa do Brasil. Vou começar falando sobre isso, sobre o poupar. Eu acho que de maneira talvez exagerada pelos nomes que ele escalou em campo, mas pela estratégia que ele montou, pela tática, aquele 4-1-4-1 que não funcionou no primeiro tempo, mas eu acho que o poupar do Dorival era necessário para o jogo de hoje, principalmente se o Corinthians de fato vislumbra passar na Copa do Brasil do Palmeiras. Se existe esse objetivo, se é tratado internamente como algo necessário para a temporada, essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, principalmente no quesito financeiro, mas também no de rivalidade, ou até uma projeção do Corinthians para conseguir mais um título nessa temporada, eu acho que tem que passar muito por esse confronto da Copa do Brasil mesmo. O problema foi que tem jogadores no elenco do Corinthians que a gente sabe que não tem condição de serem poupados. O Mateuzinho, quando não joga, a gente tem de opção o Léo Maná, que é da função, ou o Félix Torres, que hoje não estava nem relacionado. São dois jogadores que não jogam em vários times da Série A e não tem nível de Corinthians. Então o Mateuzinho, fora dessa lateral direita, já é um baita de um problema. O Rodrigo Garro, hoje suspenso, não tem nenhum meia, não tem nenhum outro meia no elenco do Corinthians. Então a gente já sofre muito também por a falta de um jogador com essa característica. No ataque, se você não escala o Yuri Alberto, você não tem ninguém para fazer a função de 9, porque aparentemente o Hector Hernandes não é mais opção para o Dorival. O Corinthians tem muitos problemas de elenco, isso a gente já vem percebendo há um tempo, principalmente aí nesse período onde o Corinthians, em 2025, praticamente só limpou o seu elenco e trouxe o Angileri. Desde que começou a temporada, perdeu o Pedro Raul, Coronado, Alex Santana, o Pedro Henrique estava na temporada passada, enfim, o Corinthians praticamente só secou o elenco, vai perdendo opções. E hoje, mais uma vez, o Dorival tinha pouquíssimas opções, fora os seus titulares que estavam no banco, que quando entraram, mudaram o jogo e mudaram muito bem a favor do Corinthians. Não à toa, o segundo tempo foi inteiro do Corinthians e pelo que se mostrou o jogo no geral, principalmente ali na reta final, em termos de oportunidades criadas, acho que até dava e era mais merecido o Corinthians sair com a vitória do que o Botafogo. Na reta final, a gente viu um Corinthians muito mais em cima, criando oportunidades, tendo chances de ataque muito mais claras, fazendo o goleiro adversário trabalhar mais do que foi o Hugo no segundo tempo, por exemplo. Mas vamos por partes, vamos falar do primeiro tempo. O Corinthians começa contra as cordas, sem conseguir jogar, sem ficar com a bola no pé, praticamente só se defendendo o primeiro tempo inteiro, até que sai o gol do Botafogo e a gente consegue ficar um pouco mais com a bola, mas produzir de fato com ela praticamente não aconteceu. Teve algumas escapadas pelo lado esquerdo, principalmente com a Hilary e o Thales Magno. Numa delas, a única boa jogada do Corinthians no primeiro tempo. Cruzamento para trás do Hilary, o Bahia chega, ele domina de maneira errada, na minha opinião, a bola para a perna esquerda, finaliza em cima do Alex Telles e ganha um escanteio. Mas fora isso, o Corinthians não conseguiu jogar. Meio campo muito espaçado, um pouco confuso na marcação. O Bahia, o seu jogo de estreia como titular, não vai bem, acho que foi talvez um dos piores em campo, até na minha opinião. O Charles com dificuldade de achar a marcação, dedicado, mas com muito problema para achar a marcação, fazendo muitas faltas bestas no primeiro tempo. O Ranieri um pouco perdido também para sair com a bola no pé, não conseguindo ajudar nessa saída. O Corinthians não tinha recurso de marcação para fechar um pouco mais em cima do Botafogo, marcar uma saída de bola, ou marcar uma linha um pouco mais alta no meio campo. Era toda hora os 11 jogadores do Corinthians, incluindo o Romero, que estava jogando de 9 hoje, atrás da linha da bola, se defendendo como podia, até que eventualmente sai o gol do Botafogo merecidamente, porque o Corinthians não via a cor da bola no primeiro tempo. E nesse momento eu acho que tinha duas substituições que eram bem óbvias. O Léo Maná não podia estar em campo. Eu acho que isso é uma constante. Sempre que o Léo Maná está em campo, ele não pode estar ali, mas dessa vez como titular e você com o Mateuzinho no banco, ele tinha que sair, foi muito bem substituído e o Mateuzinho foi muito melhor na lateral direita no segundo tempo. E o Bahia também não deu liga, não estava funcionando naquele esquema do Corinthians, tanto com marcação, com bola no pé, saída de bola, chegada na área. Quando teve oportunidade não conseguiu tomar as decisões corretas nas jogadas, então também acho que tinha que sair naquele momento. Seja para mudar o esquema, colocar o Yuri ou o Memphis, ou o próprio Bidon ali naquela função de meio campo, que entrou e melhorou o time. Mas ele vai além, ele faz mais duas, ele tira o Romero, que de fato estava sem função, não conseguiu participar do primeiro tempo, porque a bola nem sequer chegava, e colocou o Yuri. E ele também tira o Charles, coloca o Memphis, coloca o time um pouco mais ofensivo, já que tinha que buscar o empate pelo menos. E é a partir daí que a gente vê
outro jogo, uma coisa completamente diferente do primeiro tempo. O Corinthians foi outro time no segundo tempo que jogou muito mais bola. A gente começa a perceber isso nos primeiros 5 minutos, que o Corinthians adianta a linha de marcação e começa a pegar mais forte na marcação. Começa a chegar mais junto. O Ranieri sendo muito oportunista em algumas jogadas e roubando bola e já partindo para o contra-ataque. O Mateuzinho a mesma coisa. Até o Tchoca e o Kaká cresceram demais porque começaram a vir mais junto dos marcadores para roubar a bola. Cara, eu arrisco dizer que foi uma das primeiras vezes que a gente de fato viu esse time do Dorival Júnior de fato acertar na marcação. Tá todo mundo acertado e começar a roubar a bola sem parar, empilhar a oportunidade. Acho que outros jogos que a gente viu isso. Contra o Atlético Mineiro, que foi 0-0, e contra o Internacional dentro de casa, que o Corinthians estava jogando com a mais. Fora isso, eu tenho dificuldade de lembrar algum outro jogo onde o Dorival Júnior conseguiu, de maneira defensiva e coletiva, o time inteiro ficar tão bem organizado e conseguir tomar conta do jogo por um período tão grande como tomou hoje. E esse acerto defensivo foi primordial para o Corinthians conseguir buscar o gol de empate. Com menos a gente deixou o Botafogo com a bola no pé, que a gente viu que de fato tem bons jogadores. O Joaquim Correa criou várias oportunidades, o Arthur Cabral estava difícil de segurar lá na frente, teve jogado no primeiro tempo com 3 jogadores em cima dele e ele conseguindo desvencilhar. O Montoro também jogou muito bem pelo lado direito, deu canseira ali para o Angileri, mas o Corinthians conseguiu neutralizar, ficar com a bola e criar muitas oportunidades. Até o gol de empate que saiu não de maneira criada, né? O Corinthians de fato construiu muitas oportunidades e não aproveitou. Numa bola sobrada dentro da área, o Memphis foi feliz no chute, contou com desvio e conseguiu empatar a partida de maneira importantíssima. Com o time 100% reserva em campo, foi um show de horror. A gente tem várias ressalvas, várias reclamações táticas, técnicas, até de escalação de jogador, mas a partir do momento do segundo tempo, onde ele coloca os titulares, eu acho difícil a gente conseguir caçar muitos defeitos no time do Corinthians. Claro, tem um jogador ou outro que individualmente a gente vai reclamar, falar isso mais na hora das notas, mas eu acho que de maneira coletiva o Corinthians jogou como um time. O Corinthians do Dorival Júnior finalmente tá ficando com cara de time de futebol. A gente reclamou muito, vários jogos. O jogo contra o São Paulo eu acho que de fato foi a gota d'água e o elenco e o próprio Dorival percebeu que alguma coisa tinha que mudar. E graças a Deus está mudando, a gente vem de 2 jogos de boa postura, de futebol muito melhor do que vinha sendo apresentado nas mãos do Dorival, apesar de que contra o Cruzeiro não foi nada demais. Mas hoje eu acho que de fato o Corinthians no segundo tempo com seus titulares conseguiu dar um passo a mais que não dava há muitos jogos com o Dorival Júnior. E que bom que isso está acontecendo, nesse momento principalmente, antes de um derby, importantíssima confiança, importantíssimo o Corinthians voltar a marcar gols, que fazia tempo também que não acontecia, desde o jogo contra o Ceará, e antes disso era só o gol do Bidon, contra o Grêmio, antes disso fazia tempo também que não saía, acho que tinha sido contra o Novo Horizontino ainda na Copa do Brasil. Então que bom que essa melhora do Corinthians está vindo num momento tão importante que vai ser tão decisivo na quarta-feira. Bora falar individualmente de cada um então, vamos para as notas. Hugo Souza foi bem no primeiro tempo, fez 2 boas defesas importantes, hoje com a bola no pé, o jogo inteiro foi seguro, até importante para dar uns chutões lá para frente, achou alguns bons contra-ataques, algumas saídas rápidas. Me incomodou um pouco, no momento do gol, a postura do Hugo. Ele foi cortar o cruzamento, ele bate na trave, ele meio que vira de costas para a jogada, fica um pouco perdido. Não acho que foi falha dele, a falha maior vai ser do lateral direito, que eu vou falar logo na sequência, mas me incomodou um pouco o Hugo na jogada, mas não vou deixar ele com nota baixa não, vou deixar o com nota 6,5. Léo Maná, pelo amor de Deus, o que ele fez na jogada do gol, pô? Ele tá inteiro na jogada e ele vira de costas pra marcação. Dá pra ver logo depois que sai o gol, o Charles olha pra ele com uma cara de, porra, mano, e aí, tio? Qual que é a sua? Tá ligado? Você tá inteiro na jogada, você vira de costas pra bola e pro marcador. O cara sobe completamente sozinho, só escora pra trás e o Arthur coloca pra dentro. Mas fora isso, o Léo também teve muitos problemas técnicos de realmente acertar passe, acertar domínio, aparecer pro jogo. Parece quase sempre quando ele joga, principalmente como titular, que ele tá com medo. Hoje, muitas vezes, ele teve a oportunidade de tomar decisões melhores, ter momentos de fundamento, técnica um pouco mais apurado. E ele erra tudo que ele tenta. Na marcação ele é muito frouxo. Tem muito problema mesmo o Léo Maná. Não pode ser jogador pro Corinthians. Se existir a possibilidade de trazer um lateral direito reserva, uma oportunidade de mercado aí nessa janela, eu acho que seria importantíssimo, porque levar até o fim da temporada, quando o Mateuzinho não puder jogar com o Léo Maná ou com o Félix Torres, por exemplo, ou qualquer outro moleque da base que tenha nesse momento, eu acho que o Corinthians vai sofrer bastante. Kaká não, vai, o Tchoca, que joga pelo lado direito. O Tchoca, pra mim, me incomodou muito no começo do jogo e no segundo tempo ele cresce. Eu acho que boa parte dos jogadores que começaram como titular e ficaram até o fim do jogo, essa vai ser a leitura, que o primeiro tempo incomodou, mas que no segundo tempo deu uma crescida.
mas eu acho que o Tchoka talvez seja um dos que mais cresceu no segundo tempo, porque o primeiro tempo, de fato, ele estava perdidinho. Ele tinha erro técnico também, teve um passe pro Léo Maná de 1,5 m que ele erra e coloca a bola para lateral. Problema para achar na marcação, isolar a bola, chutava torto e colocar a bola para lateral do lado dele. Mas no segundo tempo ele chega muito mais cedo na marcação, ele é mais inteligente, inclusive com a bola no pé, para sair jogando com mais velocidade, para buscar mais contra-ataques pro Corinthians. Conseguiu acionar o Mateuzinho de forma rápida várias vezes, então achei que cresceu bem na partida, vou deixar ele com nota 6. Eu acabei de perceber que eu não dei nota pro Léo Maná, nota 1 pro Léo Maná, nota 6 pro Tchoka, e vamos agora pro Kaká. Se eu acho que o Tchoka cresceu no segundo tempo, eu acho que o Kaká também cresceu, mas ele não vinha me incomodando no primeiro tempo, tanto quanto o Tchoka, por exemplo. Acho que estava sendo mais seguro, mais firme na marcação, sem as atabalhadas típicas do Kaká. E pelo alto estava sendo seguro também. No segundo tempo chegou firme na marcação, muito melhor no primeiro tempo, pelo alto, principalmente para ganhar do Arthur em 2, 3 oportunidades. Deixou o Kaká com nota 6,5. Anrileri, primeira boa partida do Anrileri em muito tempo. Ainda assim na marcação em muitos momentos ele me incomoda porque eu acho que ele não chega com tanta firmeza. Se o jogador está em velocidade indo pro fundo, o Anrileri ele não é aquele lateral que ele vai dar um pique absurdo para tentar chegar no carrinho para bloquear o cruzamento. Ele vai na calma, ele vai no tempo dele. Isso me incomoda, o gol saiu inclusive pelo lado dele do cruzamento, mas ele apareceu muito pro jogo. No primeiro tempo passou, que nem eu falei, 2, 3 vezes. A melhor jogada do primeiro tempo é uma ultrapassagem dele, num bom cruzamento que ele faz. A jogada do gol sai de um cruzamento dele pro meio da área também. Achei que o Anrileri participou mais, apareceu mais pro jogo, foi até o fundo, participou muito de maneira ofensiva, criação, saída de bola, deixou de ser um lateral de muitos erros de passe. Cruzamento, ainda tem que melhorar em alguns quesitos, teve 2, 3 no primeiro tempo e um no segundo tempo também que foram ruins, mas o Anrileri voltou a crescer com a camisa do Corinthians, gostei da partida dele, vou deixar com nota 7. Ranieri, mais um jogador, primeiro tempo ruim e cresceu muito no segundo tempo. Roubou muita bola no campo de ataque, começou a sair em velocidade em muitos momentos, inclusive numa saída de escanteio onde ele cava um cartão amarelo pro Barbosa. Ele começa a aparecer muito pelo lado direito, também para fazer dobradinha com o Mateuzinho, passar em velocidade. O problema do Ranieri é que ele tem muito erro técnico ainda também. Ele erra muito passe besta, passe curto, passe onde se ele levanta a cabeça com um pouco mais de calma, ele decide melhor o que ele quer fazer da vida. Mas, na medida do possível, boa partida do Ranieri, principalmente pelo segundo tempo, cresceu muito mesmo. A melhor do Corinthians no segundo tempo passa muito por ele, por isso vou deixar nota até acima do Anrileri, vou deixar ele com nota 7,5. O Charles, cara, eu acho que é só pra falar do Charles, a única coisa positiva que tem pra falar é entrega, porque realmente no primeiro tempo, se o time do Corinthians estava praticamente entregue, com muita dificuldade de marcação, um dos únicos que você via correndo de fato, buscando o tempo todo na marcação, mordendo, fazendo falta mesmo que fosse de maneira besta, era o Charles. Mas ele não tem qualidade nenhuma com a bola no pé, não tem condição de ser um jogador de meio campo. Se você já está jogando com 3 volantes, 4 se você quiser ainda considerar o Carrijo, que não chega no fundo o tempo todo, você está jogando 4 volantes e 2 pontas, o Romero sendo um deles jogando ali na frente. Você precisa de mais criatividade, o Charles não pode ser a sua solução para esse problema, seja de saída de bola, presença ofensiva, finalização. O Charles não vai solucionar nenhum desses problemas. Ele vai ser o cara que vai correr, vai tentar se dedicar um pouco na marcação, mas ele ainda é um jogador muito abaixo. 4,5 pro Charles. Bahia, bem mal no jogo de hoje. Não vou deixar com nota tão abaixo como foi a do Léo Maná, porque ele não falhou no gol, mas na marcação me incomodou. Achei um pouco perdido taticamente em alguns momentos. Um pouco avoado também para resolver mais rápido o que queria da vida quando a bola chegava no pé dele. No campo de ataque perdeu 2 jogadas porque ele domina. Uma ele dominou de letra, o Charles até tocou a bola meio mal para ele, mas ele tenta dominar de letra e o cara rouba a bola dele como se fosse tirar dúzias de criança, uma facilidade absurda. Mas ele teve também uma boa oportunidade para abrir o placar e tomou uma decisão horrorosa, perdeu a melhor jogada do primeiro tempo. Nota 2 pro Bahia. Eu acho que é bom jogador, fez uma boa copinha, tem que ter mais oportunidades, tem que aparecer nesse time principal do Corinthians, mas ainda é cedo, primeira partida ruim, enfim, nota 2. Carrilho, um dos poucos jogadores no primeiro tempo que dá pra destacar, porque de fato, principalmente depois que o Corinthians toma o gol, ele cresce muito no jogo, começa a chamar, começa a distribuir melhor, começa a ser realmente esse cara cerebral do Corinthians de pensar um pouco mais o jogo na ausência do Garro, mas também, cara, falta um pouco mais o Carrilho em momentos decisivos, falta ele aparecer mais no ataque e aparecer com mais firmeza. Hoje, por exemplo, a gente poderia ter vencido o jogo numa jogada que estava no pé do Carrilho. Ele tinha o Yuri e o Memphis e mais o Bidu do outro lado, 4 contra 3 dentro da área, 4 contra 2, alguma coisa assim.
Acho que era 4 contra 3. Ele vai muito mal na jogada. Ele praticamente desperdiça a chance da vitória do Corinthians. E a gente teve várias oportunidades no segundo tempo, onde se o Carrilho tá um pouco mais concentrado, talvez, a gente poderia ter matado o jogo. Mas acho também que ele foi importante no primeiro tempo. Ele foi importante no segundo tempo para a saída de bola continuar com qualidade, continuar mantendo essa bola um pouco mais redonda no ataque, mas também faltou ser mais decisivo lá na frente e a gente precisa disso do Carrilho. Nota 7 para ele. Thales Magno. Cara, o Thales Magno vem melhorando. Ele ainda irrita, ele ainda toma decisões erradas, ele ainda é um jogador fraco em vários momentos, porque você espera mais dele, você espera mais velocidade, mais finalização, mais drible, mas o Thales ele vem melhorando sim. A jogada do primeiro tempo do Anhilleri pro Bahia, o passe é do Thales, um bom passe inclusive, tem outra chance que o Thales é acionado em velocidade no ataque, ele ganha a jogada. Na marcação, achei que o Thales foi bem mais dedicado no jogo de hoje, conseguiu roubar algumas bolas no campo de ataque. Não deu em nada, mas ele tava lá e fazia dele, a pressão dele, roubava a bola, enfim. Cara, eu não vou estar com uma nota muito baixa no Thales, mas também acho que falta mais, ele tem que aparecer mais. O Thales, ele vinha de atuações, mano, momento, nota 1, 2, 3. Hoje eu acho que ele vem melhorando de umas 2, 3 partidas pra cá, hoje inclusive, vou deixar ele com nota 5,5. Romero, cara, eu fico tendencioso a deixar ele sem nota, porque a bola nem sequer chegou pro Romero participar do jogo. Teve um outro lance que ele pega a bola e domina de costas, ele tenta segurar um pouco, mas ele já vê que vai perder, ele tenta meio que no carrinho tocar pra alguém, mas, cara, não conseguiu fazer nada no jogo, jogador sem função, nota 2,5. E aí vamos pro banco, os caras que mudaram o jogo. Começar dos mais defensivos, Mateuzinho, que já deixar bem claro, não interessa qual proposta venha do Besiktas nesse momento, eu acho que é uma cagada tremenda negociar o Mateuzinho. Pelas opções que a gente tem no elenco hoje, que são nenhuma, né? A gente tem o Léo Maná e o Félix Torres para fazer a função ali da lateral. Se a gente perde o Mateuzinho, já fica com esses dois. Ah, mas vende ele e contrata outro. Vai contratar quem? Nesse momento, o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Vai entrar um dinheiro do Mateuzinho que nem é tanto, porque o Corinthians, se eu não me engano, tem 60% do passe dele, o Flamengo tem 30% e ele tem 10%. Então nem conseguiu fazer um caixa absurdo. E a gente perderia o nosso lateral direito titular, que não é mau jogador, e hoje, mais uma vez, foi provado. É um lateral direito que, mano, ele consegue mudar jogo pra gente. Ele consegue participar do ataque, ele consegue ser um cara firme na marcação, ele consegue ser um cara que aparece pro jogo, que é ofensivo. E o Mateuzinho, porra, mano, dominou o lado direito do Corinthians no segundo tempo. Entrou bem e foi muito bem, nota 7,5 pro Mateuzinho. Gostei muito da entrada dele. Bidon organizou um pouco mais o meio campo, fez a função que era pro Bahia fazer. Pegar a bola, respirar um pouco mais, conseguir tocar melhor. Ele, inclusive, apareceu no ataque e finalizou 2 bolas, uma no finalzinho do jogo que ele finaliza por cima, talvez dá pra fazer outra coisa, mas não vou culpar ele por finalizar. O campo aberto, se é o Garro que chuta essa bola e chuta pra fora, todo mundo fala, é isso aí, tem que chutar. O Bidon finalizou pra fora essa jogada. Teve uma outra também no começo do segundo tempo, que ele finaliza de 3 dedos, ela passa rente à trave. Participou mais do ataque, finalizou mais, é uma reclamação que a gente faz do Bidon aqui no canal faz tempo, que ele tem que aparecer mais no campo de ataque e querer chutar a bola a gol. Mas também não fez nada demais, mas melhorou o time do Corinthians, nota 6. Partindo para o ataque, então, Memphis fez o gol. Mas fora isso, o resto do jogo inteiro me irritou demais, mano. Me irritou muito, em muitos momentos prendendo a bola além da conta, que já virou característica dele. Dominava a bola meio sem jeito, não sei, o Memphis estava com dificuldade de dominar a bola e já decidia rápido o que queria fazer. Hesitava muitas vezes, tentava jogar de efeito quando não precisava. Me irritou demais no jogo, mano. O único acerto do Memphis Depay no jogo de hoje foi o gol dele, por isso ele vai com a nota alta. Mas se não fosse o gol, papo reto que o Memphis pra mim teria uma das notas mais baixas do jogo. Ali perto do Charles, perto do Romero, mas pelo gol ele vai se safar de mais uma atuação ruim na minha opinião. Tem que aparecer muito mais pro jogo, tem que acertar muito mais, tem que ter mais dinâmica. Gostei que ele apareceu mais pro jogo do que foi contra o Cruzeiro, por exemplo. Tanto que, como o Yuri estava jogando como 9, ele pôde ficar um pouco mais fora da área, aparecer um pouco mais uma função de meia, mas ainda é muito pouco, mano. Ainda é muito, muito pouco. A gente precisa de mais do Memphis. Me incomodou, inclusive, o fato dessa posturinha dele de não comemorar o gol, ficar meio de cara fechada. Eu sei que tem todos os motivos, tá? Mas me incomodou. Enfim, vou deixar o Memphis com nota 6,5 pelo gol. E o Yuri Alberto, o cara que, toda vez que está em campo ele melhora demais o funcionamento do ataque do Corinthians, em oportunidades que ele cria, em ultrapassagem, em velocidade, participação no jogo. O Yuri, de fato, melhora muito o ataque do Corinthians, o funcionamento como time, ele dá muito mais opção. E hoje não foi diferente. Ele, infelizmente, perdeu uma chance muito, muito clara, que não pode perder,
Com todo respeito, não interessa se é gramado sintético, se está voltando de lesão, se ele não jogava há 2 meses. Não interessa. Centroavante, que é do nível do Yuri Alberto, que a gente entende que pode ter nível de seleção brasileira, que é artilheiro do Brasil ano passado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, não pode perder uma chance daquela. Perna direita, perna esquerda, foda-se. Ele tem que fazer aquele gol. Foi muito mal naquela jogada, mas de resto, bem participativo, inteligente com a bola no pé, deu uma boa finalização no gol, no John, que ele chuta de carrinho, a bola acaba indo no meio, mas tem outra oportunidade também que ele recebe velocidade do Carrilho, ele domina, pensa, devolve no Carrilho e aí que o Carrilho dá o passe errado e perde a oportunidade. Mas o Yuri realmente se transformou num jogador que ele sabe o que fazer quando a bola chega nele. Infelizmente hoje ele sabia o que fazer, mas acabou pegando mal na bola. O resto das oportunidades ele tomou decisões inteligentes. Cara, como ele perdeu uma chance muito clara, eu vou deixar ele abaixo da média. Mas eu ainda acho que o Yuri melhorou muito o time do Corinthians, vou deixar ele com nota 5,5. E depois disso entra o Bidu, que participa do lance do gol porque a bola sobra nele, ele chuta, ela volta no Tchoka, que inclusive nem comentei isso, né? A assistência foi do Tchoka, pro Mendes fazer o gol. Mas o Bidu também, nas outras ultrapassagens que ele fez pelo lado esquerdo, ele tem um cruzamento horroroso para fora e de resto ele não consegue participar muito, não consegue fazer pressão, mas também não é a dele, né? É um lateral esquerdo que do nada foi alçado como ponta porque o Corinthians não tinha opções. Poderia até colocar o Kaique se o Dorival quisesse, mas ele claramente confia mais no Bidu. Deixar o Bidu com nota 5. E o Dorival, cara, foi o que eu falei, eu não julgo a decisão dele por poupar o time, mas eu acho que tem certas posições que você não pode poupar e paciência. O Mateuzinho não poderia ter sido poupado no jogo de hoje, eu acho também muito difícil você colocar o Bahia do nada como titular, meio que aos leões num jogo contra o Botafogo fora de casa. Eu também não entendo o sumiço do Rian, do time do Corinthians, por exemplo, porque ele não tem mais oportunidade. Eu preferia colocar o Rian no lugar do Bahia. Eu tenho muito mais confiança que ele poderia jogar melhor, até porque é um cara mais experiente. Se fosse o caso, coloca o Bahia no segundo tempo. Mas ele fez o que tinha que fazer no segundo tempo, colocou os jogadores que tinha que colocar da maneira correta e o Corinthians mandou no jogo do segundo tempo. O Dorival me agradou. Hoje me agradou, apesar do primeiro tempo horroroso, com um time horroroso que foi escalado. Mas eu acho que é melhor um treinador que corrige rota e melhora o time do que um que insiste com essas teimosias até o fim. Vou deixar o Dorival hoje com nota 6. É isso, rapaziada. Ponto importante fora de casa. Importante pra gente se manter na 8ª colocação, na parte de cima da tabela. Agora a gente volta na quarta-feira para falar de Corinthians e Palmeiras, jogo de ida da Copa do Brasil. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa sua opinião do jogo aí nos comentários. Tamo junto, é Corinthians.